5. Eu gostaria muito da ajuda dos nossos irmãos aí, que estão operando aí o som. Nós vamos citar alguns versículos aqui, eu gostaria que eles fossem reproduzidos ali, né, para toda a igreja ver. E também gostaria da ajuda dos companheiros, se fosse possível, presbítero Alexandre, Marcos, Juscelino, para vocês ler texto da Bíblia. Vocês têm um microfone aqui. Irmão Miranda, vem cá, eu quero que o senhor senta ali, o senhor pode? O senhor assenta ali, que o senhor está muito sozinho, eu não quero que o senhor fique sozinho aí não. Senta ali, vamos, as brasas pegam mais fogo rápido quando tá junta. Glória a Deus. Aí vocês vão me ajudar aí. Eu quero trazer um tema hoje. Eu estava orando ao Senhor, e o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Como eu já disse no início, a gente não escolhe a palavra que deve ser pregada. Mesmo sendo leitor da Bíblia, se o Senhor não falar conosco primeiro, a gente não tem condição de estar passando para a igreja a palavra de Deus. Assim acontece com todos os pregadores. E hoje nós vamos falar sobre um tema importante. 1 Tessalonicenses 5. A minha pergunta é: a igreja passará pela grande tribulação? É uma pergunta. Nós temos hoje, eu acredito que no nosso seio, no meio da igreja, existem pessoas que creem que a igreja vai passar pela grande tribulação. E hoje, principalmente nas redes sociais, está havendo uma divulgação muito grande desse assunto. Uns creem que a igreja vai passar no início da grande tribulação, outros creem que a igreja vai até no meio da tribulação, outros creem que a igreja vai passar todo o período da grande tribulação. Mas nós temos prova irrefutável nas Escrituras que a igreja não passará pela grande tribulação. Quantos creem nisso? Se tiver alguém que crê, você pode ficar aí, não tem importância não. Se você crê que a igreja vai ficar na grande tribulação, você pode ficar, mas nós vai subir. Eu quero subir, quantos querem subir? Então pronto, se alguém do nosso meio quer ficar, fica, não tem importância não. É você e Deus. Todos acharam? Digo amém. Leiamos capítulo 5, verso 1 até o versículo de número 10. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmão, já não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filho do dia. Nós não somos de noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros
como também o fazeis. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer pela liberdade que nós temos nesse país, de ainda, meu Deus, fazer uso da tua palavra, sem que alguma lei nos proíba, Senhora, pela liberdade que nós temos, Senhora, enquanto muitos lugares não têm liberdade. Nesta noite eu te peço, Senhor, como sempre, usa, Senhor, de misericórdia, meu Deus. Fale conosco, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Eis aqui, Senhor, a boca do teu servo, a mente, o coração. Venha conduzir dentro do teu querer, da tua vontade. Senhor, abre o entendimento da tua igreja por intermédio do teu Espírito Santo, porque Ele é o nosso professor por excelência, Senhor. Deus, fale ao nosso coração, repreenda tudo aquilo que vem atrapalhar, Senhor, meu Deus, o teu povo de prestar atenção na tua palavra. Oh, meu Deus, até mesmo do inimigo arrebatar, meu Deus, aquilo que está sendo plantado. Deus, tira toda inquietação. Coloca uma fome, uma sede em cada coração, ó Deus, para que possa alimentar da tua palavra nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assente, por favor. Todos olhando para cá. Meus queridos, o Senhor sempre tem nos impulsionado para nós falarmos sobre esse assunto que se encontra dentro da matéria chamada escatologia, que é o sinal dos últimos tempos. Não que nós somos... Eu até esqueci de perguntar se as crianças cantavam, né? Mas eu fui informado que não, né? Era para orar para as crianças, mas deixa, está toda abençoada em nome de Jesus. Elas estão saindo aí com as professoras, que Deus abençoe as professoras, as monitoras, né? E Deus possa usar elas. Hoje elas vão ensaiar também para estar cantando aqui na passagem de ano. Bem bonito para Jesus. Meus queridos, o Senhor tem nos orientado a falarmos desse assunto, não que nós nos sentimos capazes, longe de nós, queremos acharmos que nós somos 100% conhecedores desse assunto. Eu já disse aqui que tudo que nós passamos para a igreja é porque nós aprendemos com alguém mais sábio, mais inteligente, alguém mais capaz, porque eu sempre friso que não existe revelação de palavra. Existe iluminação para se compreender as verdades das Escrituras, porque a revelação já foi dada. Tudo que nós pregamos, alguém já pregou lá atrás. Vocês concordam comigo? Tudo que nós pregamos, qualquer tema que nós tratamos, alguém já pregou lá atrás. Às vezes de uma apresentação diferente, mas o tema é o mesmo, entendeu? O assunto é o mesmo. Então nós compartilhemos aquilo que nós aprendemos com os homens de Deus. E esse assunto de hoje, sobre se a igreja passará ou não pela grande tribulação, é um dos assuntos mais falado, mais comentado, mais discutido, mais debatido, principalmente nas redes sociais. Escute, nós somos assembleiando, nós somos pré-tribulacionista. Viu? Pré-tribulacionista, isso é, nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Viu? Então, se você já ouviu alguma mensagem por aí, de que a igreja vai passar no início, de que a igreja vai passar até o meio, ou que a igreja vai passar até o final, isso não é verdade. Essa doutrina, nós não cremos nessa doutrina, mesmo que eles apresentam versículos bíblicos torcidos,
né, que aparentemente parece ser uma verdade, mas é a maioria que crê que a igreja não vai passar pela grande tribulação, é a maioria que são pré-tribulacionista. Viu, querido? Então aprenda isso, porque isso é doutrina. Isso é doutrina. Escute aqui. Todos nós sabemos que nós estamos prestes, não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas pelos acontecimentos. Eu sou um estudioso da palavra de Deus, principalmente quando acontece algo em nosso derredor. Por exemplo, não que a gente fica especulando, mas Jesus disse em Mateus 24, ou Lucas 21, ele diz assim: olhai para a figueira. Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando os seus ramos estiver tenro, sabei que está perto o verão. E nós sabemos que essa ave está direcionada à nação de Israel. Todo mundo sabe que Israel está em guerra. Todo mundo sabe que Israel está em conflito. Está na Bíblia? Está na Bíblia sim. Porque Israel, antes da volta de Jesus, quando Jesus voltar, vai pegar Israel em guerra, em uma devastação profunda. Está na Bíblia. Por isso que eu estou dizendo que as profecias estão acontecendo. Parece que está tendo uma aceleração dos acontecimentos. Deus está falando com a igreja. Vigia, ora, esteja atento, porque a qualquer momento a trombeta de Deus vai soar, e eu levarei o meu povo para bem longe deste lugar, porque Deus não nos predestinou para a ira. Quando Paulo diz aqui na sua carta aos Tessalonicenses, versículo 1, ou capítulo 5, versículo 9, que Deus não nos destinou para a ira, é uma referência à grande tribulação. Deus não predestinou a igreja para enfrentar esse dia. Escute aqui, querido, quando a gente medita sobre esse dia, porque Jesus falou sobre esse dia, os apóstolos também falaram desse dia, os profetas falaram desse dia, chamado de grande tribulação. Eu quero apresentar para vocês o quadro como será esse período. É um período único, é um período que nunca houve na história da humanidade. Não dá para descrever com palavras esse acontecimento. Eu até vou fazer uma comparação aqui que é justa, mas se juntarmos a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, que eu e você não presenciou, mas não chegaria nem perto do que seria o período chamado grande tribulação, ou ira de Deus, derramamento da ira de Deus sobre a face da terra, sobre a humanidade, por causa do pecado, por causa da rejeição do Evangelho, por causa da rejeição de Cristo, por causa da rejeição da sua palavra, por causa da zombaria, das blasfêmias. Deus vai tratar com essa terra, Deus vai tratar com juízo, como nunca aconteceu na história da humanidade. Vejam bem, eu gostaria de começar aqui com Sofonias capítulo 1, versículo 14 a 16. Nós vamos projetar ali, mas eu quero que os obreiros me ajudem, por favor. Vamos para Sofonias capítulo 1, versículo 14 e 16. (14) até o 16. Agora o 15. (16)
Já leu 16, 17 e 18. Essa profecia de sofonia está alinhada com aquilo que o evangelista Lucas disse no capítulo 21. Vamos ler. Lucas capítulo 21. Essa profecia está alinhada com aquilo que Lucas disse. Agora eu quero que alguém aqui da tribuna lê. Depois nós vamos botar lá para a igreja ler também. Eu quero que todos participem. Lucas 21, a partir do versículo 25 até o versículo 27. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Olha aqui, queridos, escute aqui. Olha a expressão do evangelista Lucas, ligada à sofonia 1, 14 a 18 que nós lemos. Ele disse que haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Ele usa o termo chamado angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Escute, esta palavra angústia, ela tem um significado singular. O que ela significa nesse contexto? Ela significa que incapacidade de encontrar saída. Incapacidade de encontrar saída. Significa que não haverá saída. Não haverá aonde o ser humano poderá se esconder. Não haverá onde o ser humano poderá se refugiar. E é interessante, sabe por quê? Porque quando a gente vai para Apocalipse capítulo 9, né? Capítulo 9, se você já quiser abrir aí, queridos, disse que a angústia será tão grande que os homens buscarão a morte. Os homens buscarão a morte. Apocalipse 9, versículo de número 6. Quem pode ler? Vamos, querido. Olha aqui, isso é o quadro do que está para vir. Isso é o quadro do que está para vir. Não há como fugir. Hoje você pega uma pessoa que está em angústia, em depressão, que hoje a depressão levou muitas pessoas ao suicídio. Esse período não chegará nem perto, porque o ser humano, quando ele chega no ponto final do estresse dele, quando o ser humano não encontra saída, uma das primeiras coisas que vem na mente para quem não tem Jesus é o suicídio. Eu vou dar cabo à minha vida para acabar logo com esse sofrimento. É assim que funciona. Mas Deus vai prender a morte por um período de tempo. Ninguém vai morrer até que veja
a ira de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim: horrenda coisa é cair na mão de um Deus irado. Hoje nós vemos Deus com o seu atributo, principalmente o amor, a misericórdia, a longanimidade, mas naquele dia Deus se apresentará como juízo, como Deus irado. O profeta Isaías usa a expressão de que Deus vai gritar, Deus vai levantar do seu trono, vai dar grito, vai dar brado, porque hoje Deus está em silêncio. Todo mundo fala, todo mundo critica, todo mundo zomba, todo mundo blasfêmia. Pegue a Bíblia, desfaz da Bíblia, desfaz do Filho, desfaz do Espírito Santo. Escute, é porque Deus está aguardando o cálice encher. Quando o cálice encher, Deus vai derramar sobre a face da terra, e todos aqueles que ficarem aqui vão beber da ira de Deus. É de dar medo, porque eu não estou contando para vocês história de carochinha. Isso é o quadro da grande tribulação. Agora escute, eu disse que nós vamos falar sobre a igreja passará pela grande tribulação. Não. A esperança da igreja está justamente nisso. E uma das provas irrefutáveis de que a igreja não enfrentará esse período está logo em Mateus, em João capítulo 14, versículo de número 1 adiante. Não precisa nem ler, que a igreja conhece de cor. Jesus diz assim: não se turba o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Vou preparar-vos para que onde eu estiver, vós estejais também. Onde está Cristo hoje? Onde está Cristo hoje? Assentado ao lado da direita do Deus Pai. É para lá que a igreja será conduzida no arrebatamento. É para lá que o povo de Deus será recolhido. Veja o que diz o profeta Isaías no capítulo de número 20, versículo 26. Vamos ler, por favor. Isaías 20, versículo 26. Me ajude aí. Aliás, 20, 26 e 20, ao contrário, 26 e 20. 26 e 20. Vamos lá, gente. Cadê Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Olha aqui, irmãos. Lembra na oração do Pai Nosso, que Jesus ensinou para nós que quando nós orar, o que devemos fazer? Entra para o teu e fala ao teu Pai secretamente. Já aqui Deus vai nos conduzir para o seu quarto. Aleluia. Deus diz: vai, povo meu, e entra para o teu quarto, até que passe a ira de Deus. Escute aqui, querido. No momento do arrebatamento da igreja, começa a contagem regressiva do período chamado tribulação, 7 anos. Enquanto a igreja vai estar lá no céu, o pau vai estar quebrando aqui na terra. Deus vai revirar esse mundo de cabeça para baixo. Mas a igreja vai estar, sabe aonde? Celebrando as bodas do Cordeiro. É o casamento de Cristo com a igreja. É o encontro do noivo com a noiva. Quantos crêem nesse momento glorioso que está prestes a acontecer? Por isso que nós não podemos perder o foco. Não podemos perder a esperança. Nós somos crentes para ir morar no céu. Viu, querido? Se nós conquistarmos tanta coisa nesse mundo, mas chegar o dia do arrebatamento da igreja e nós não subirmos, não valeu a pena. Não troque a tua salvação por nada. Não abandona Jesus por nada. Sofra com Ele. Se você pecar,
Não abandona, é só você confessar e deixar que você alcança a misericórdia da parte de Deus, porque pecado não é motivo para você abandonar Ele, é só você confessar que Ele te perdoa. A igreja não vai passar. Veja o que diz a Bíblia, vamos ler. Vamos ler Hebreus 9, 28, por favor. Tito 2 e 13. Me ajuda aí, por favor. Eu tenho que falar a Bíblia para vocês, mostrar na Bíblia. Senão não vai adiantar nada eu estar aqui pregando. Tem que mostrar. Se você quiser anotar, texto que diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Quantos aqui espera Cristo para a salvação? Irmãos, eu não sei o dia e nem sei a hora em que Jesus há de voltar. Jesus disse assim, que ele não sabia, nem ele, nem o Pai. Mas quando ele dizia, ele estava na terra. Hoje ele sabe o dia que ele vai voltar. Hoje Jesus sabe o dia que ele vai voltar. Quando ele disse que ele não sabia, é porque ele estava no corpo humano. Porque se nós cremos que Jesus não sabe, então ele não é onisciente. Onisciente é aquele que sabe tudo. Nós cremos nos 3 atributos de Deus: onisciência, onipresença e onipotência. Cristo tem esses atributos. Não tem nada que ele não sabe. Ele sabe o dia e a hora em que a igreja será arrebatada. A qualquer momento, eu digo que a nossa salvação está muito mais perto de que quando nós aceitamos Cristo como Salvador, é por causa dos acontecimentos. Escute aqui, quando a Bíblia diz princípios de dores, que Paulo usou aqui em 1 Tessalonicenses 5, e capítulo 5, versículo 3, as dores de parto, aquele que está grávida. Escute aqui, em Mateus 24, versículo 12, vamos ler, versículo 8, quem pode ler para mim? Mateus 24, versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Escute aqui, essa expressão, ela é tirada de uma mulher grávida. Os profetas usou essa expressão e o evangelista Mateus pegou essa expressão. Uma mulher grávida pode ter de 60 a 100 contrações durante os 9 meses de gravidez. Eu pergunto às irmãs que estão aqui, na medida em que o filho está prestes a nascer, as contrações aumentam ou diminuem? Aumenta. Eu te pergunto, esse aumento é um alívio ou é um aumento de dor? Assim a Bíblia compara o arrebatamento da igreja. Todo esse sofrimento que a humanidade está sofrendo são apenas os princípios de dores. Se você fazer um cálculo, por exemplo, nos tempos de Jesus, desde o Antigo Testamento já houve terremoto, guerra, fome, peste. A questão é que de lá para cá houve um aumento, uma multiplicação. Então, por isso que eu digo, irmãos, que enquanto nós estivermos aqui na terra, eu não posso fazer uma falsa promessa para vocês. Uma promessa dizendo, olha, você aguarda que o negócio vai ficar bom. Esse sofrimento vai parar. Esse sofrimento vai parar. Nós vamos eleger um presidente da República, o negócio vai melhorar, o salário vai melhorar, os trem vai baixar, viu? Não vai haver mais doença. Como se Deus estivesse adiantando o milênio. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, profetiza uma multiplicação de sofrimento.
sobre a raça da humanidade, sobre a face da humanidade. Por que que eu digo isso? Porque você sabe que a terra está debaixo de uma maldição. De Nilton do céu, não sabia disso. Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Isaías, vamos ler Isaías. Abra a tua Bíblia em Isaías. Eu faço questão de nós lermos esse texto. Eu já li esse texto já preguei nesse texto. Isaías, capítulo de número, deixa eu ver se eu consigo achar. Eu estou em Jeremias, meu Deus do céu. Misericórdia. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque eu não anotei esse verso. Isso, capítulo 24. Eu quero ler com a igreja o versículo 1 até o versículo de número 6. Eu quero que alguém lê no microfone aqui agora. Eu quero que a igreja toda ouça. Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola, e a transtorna a sua superfície, e dispersa os seus moradores. E o que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua senhora, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, e ao que dá usura, como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada, porque o Senhor pronunciou esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada. Olha só. Por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Amém. Por quê? O profeta Isaías deixa bem clara a razão e o motivo. Ele cita aqui 3 coisas. Primeiro, transgridem as leis. Que lei é essa? Que lei é essa, irmãos? A lei de Deus. A palavra de Deus. O profeta Daniel usa uma expressão tão forte que disse que nos últimos dias o espírito do anticristo, quando fala espírito de anticristo, são pessoas que são totalmente contra o evangelho, pessoas que são contra a palavra de Deus. Ele diz que a verdade será deitada por terra, será colocada por terra, pisada como se fosse lixo, como se não fosse nada, entendeu? Eles transgridem a lei, faz leis para beneficiar a si próprio, faz leis contra os princípios de Deus, como se eles se fossem Deus. Então escute, por isso que está havendo esses acontecimentos. Irmãos, observa, isso é fato, é realidade. O mundo está entrando num caos tremendo. Muitos estão perdendo o controle. Nós saímos de uma Covid que matou milhares de pessoas. Não é a primeira vez que o ser humano passa por peste. Houve peste no passado que decifrou milhões de pessoas. Isso está na palavra de Deus. Os homens estão realmente transgredindo a lei, mudando os estatutos e quebrando a aliança eterna. E Deus está dizendo, por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela. Agora escute aqui, você não está debaixo de maldição. Sabe por quê? Porque você aceitou Cristo como Salvador, e a bênção de Deus está repousada sobre a igreja do Senhor nosso Deus.
Jesus, Deus falou para Abraão, nós somos descendência de Abraão espiritual, e Deus falou em Gênesis 12, eu abençoarei os que te abençoares, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aleluia, nós aceitamos o que Abraão aceitou, a palavra de Deus, aceitamos o Evangelho, aceitamos o sacrifício de Cristo como o Senhor, como o recurso para a nossa salvação, e agora nós estamos debaixo da bênção de Deus. A questão é que nós estamos no mundo, irmão Marquinhos, e nós sofremos junto. Por isso que Deus vai tirar a igreja no período, não vai permitir que a igreja passe pela grande tribulação. Por quê? Porque esse período, grande tribulação, ele será um período para duas raças de pessoa. Primeiro é para Israel. Israel só se converterá no final da grande tribulação. Segundo, será para as nações. Deus vai tratar com todas as nações, principalmente com as lideranças, os governos, os reis, os príncipes. Deus vai tratar com eles de maneira terrível. E não vai haver misericórdia. Quando a gente lê em Apocalipse a revelação dos 7 selos, depois vem seguido as 7 trombetas de Deus. Lá diz que os homens, eles vão blasfemar, eles vão reclamar, eles vão murmurar. Deus vai trazer tanto tipo de pragas incuráveis, doenças incuráveis, dores incuráveis. A Bíblia diz que Deus vai aquecer o sol, e o sol vai abraçar os homens como se fosse fogo. Hoje nós sentimos um calor e qualquer coisinha já estamos estarrecidos. Agora você imagina o sol abraçando um ser humano como se fosse fogo. Imagina a escassez de água. Imagina tanta fome, tanta peste, tanta guerra, tanta terremoto. Deus vai balançar com o alicerce da terra. Isso é sério, igreja. Isso é sério. Salvação é individual. O pai não leva o filho não leva o pai. A mãe não leva o filho não leva a mãe. Não há parentesco. Não há parentesco. Salvação é individual. Somente um grupo de pessoas será salvo. Esse grupo não inclui pastores. Não é dirigente de congregação, não é presbítero, não é evangelista, não é diácono, porque no céu não tem título. A Bíblia diz que Deus vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, e que tem o seu nome escrito no livro da vida. No livro da vida. A Bíblia diz que Deus conhece aqueles que são seus. Por isso, irmão, não preocupa você ficar preocupando os seus neurônios com quem não anda nos caminhos do Senhor. Não fica preocupado com isso, não. Ora por ele, ora por ela. Sabe por quê? Porque no arrebatamento da igreja, o povo, quantos aqui amam o arrebatamento da igreja? Levante a mão, por favor. Mas o arrebatamento da igreja é juízo. Sabia disso? Por que juízo? Porque é uma separação. Há uma escolha. Deus separando o bode das ovelhas. Deus separando o joio do trigo. Deus separando a luz das trevas. E quem faz essa seleção é somente Cristo, que é onisciente, onipresente e onipotente. Cristo conhece a minha vida por dentro e por fora. Conhece os meus pensamentos, o meu coração. Só Ele pode avaliar. Só Ele pode entender. Só Ele sabe quem é fiel. Quem está em comunhão, quem está ligado na videira verdadeira. Não é título. Não é, irmão Mariano, Deus não vai salvar as pessoas baseadas em talento. Canta que é uma beleza. Deixa eu ficar quieto ali.
É que assembleiano assim, não gosta de ficar quieto, fica andando. Me dá uma agonia. Deus não vai salvar nós com base nos talentos. Dons espirituais não salvam ninguém não, irmãos. É importante para a igreja? Sim, é para a edificação do corpo, mas não é garantia para a salvação. Pode cantar bonito, pode pregar, pode conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, pode ter uma boa oratória. Isso não garante salvação. Viu, querido? Não garante. O que garante salvação é a sua comunhão com Cristo. É a sua devoção com Cristo. A noiva do Cordeiro de Deus, que ama Cristo, que gosta da sua palavra, que gosta de conversar com Ele em oração, que gosta de sacrificar sua vida em favor a Cristo e em favor a sua obra. Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja militante, que Deus vai tirar no meio de outra igreja, para arrebatar, para ir longe desse lugar. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É assim que vai ser. Quando Deus disser assim, já chegou o período da grande tribulação, Deus vai arrebatar essa igreja. Escute aqui, quem sabe, você vai estar lá no seu trabalho e não vai dar tempo de você voltar para a tua casa. Quem sabe você vai estar na escola e não vai dar tempo de você voltar. Ou você vai estar aqui na igreja cultuando. Algumas irmãs vão estar lavando louça, outro vai estar limpando a casa, outro vai estar fazendo compra, alguma coisa. De repente, somente aqueles que estão ligados no trono. Uma das garantias que Paulo diz que nós seremos salvos, são uma coisa fundamental. Escute aqui, quando você compra um imóvel, o que comprove que esse imóvel é seu, não é a sua palavra, mas é o documento registrado em cartório, sim ou não, é o selo. Paulo diz isso em Efésios, que Deus nos deu o Espírito Santo como selo, e o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Então, quem não tem o Espírito não sobe no arrebatamento da igreja. Mas quem tem o Espírito, porque o Espírito vai estar conectado com o Pai. Paulo diz que somente o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. Porque ele penetra nas profundezas de Deus, ele conhece tudo. E no dia do arrebatamento ele vai comunicar com o nosso Espírito e com Cristo, dizendo, ele vem, o noivo vem. E você vai ouvir o soar da trombeta de Deus. Vai ser num abrir e fechar de olho. O teu corpo será transformado. Oh, aleluia! Muitos que estão mortos vão ser ressuscitados, e a igreja será arrebatada numa rapidez tão grande que muitos não vai dar para ver. Isso é sério. Isso é sério. Não fica preso com picuinha, irmãos. Não é tempo mais de nós ficarmos brigando, discutindo por coisa tão picuinha. Tem coisa mais importante para a igreja. Escute, a igreja tem uma missão. A missão da igreja é evangelizar, pregar a palavra do Senhor. É tempo de nós unirmos uns aos outros, porque unidos nós somos mais fortes. Somos mais fortes. Entendeu? Vamos orar uns pelos outros. Vamos trazer palavra de ânimos uns pelos outros. Porque as coisas vão dificultar cada vez mais. Cada vez mais. Escute aqui. Eu fico olhando, eu vou orar e encerrar. Nem todo mundo gosta desse assunto. Tem gente que já não crê mais na volta de Jesus. Você já reparou que antigamente, há 10 anos atrás, quando se falava do arrebatamento da igreja, era um fogo na igreja? Você lembra? Era um assunto que hoje, isso não traz muito ibope. Hoje a mensagem em pauta é: Deus vai te dar um carro, uma casa, Deus vai colocar o seu inimigo debaixo dos seus pés. Oh, glória, aleluia. Né? Essas coisas mexem com a gente.
Aí você lembra daquele inimigo que está te perseguindo. Glória, Deus vai colocar ele debaixo dos meus pés. Quero pisar na cabeça dele. Que dia que Deus vai colocar uma pessoa para você pisar na cabeça dele, irmão? Aonde está isso? Cadê o amor? Aonde está isso na Bíblia? Jesus disse: amai-vos. Quem? Amai quem? Vixe, inimigo? Mas não é para pisar na cabeça deles? Não, o espírito do cristianismo é outro. É outro. Você tem que amar o teu inimigo. E mais, orai pelos que vos... Orar para Deus matar ele? Para Deus preparar ele e levar para a glória? Não. Você sabe por que Deus coloca pessoas no nosso meio para perseguir nós? Isso é normal. Você sabia que a tentação... Tem gente que acha que a aprovação veio por causa do pecado. Vocês acham que a aprovação veio por causa do pecado? Sim ou não? Por que Deus prova nós? Foi por causa do pecado? Não. A aprovação veio antes do pecado. Deus provou os anjos lá no céu. Por que você acha que Lúcifer levou a terça parte dos anjos? E Deus permitiu, provou os anjos, quem ia ficar, quem não ia. Quando Deus colocou o casal no jardim do Éden, Deus provou eles dizendo: olha, de todas as árvores comerás, porém, da árvore do fruto da ciência do bem e do mal, não comerá. Provação. Deus sempre vai te provar. Deus sempre vai nos provar. Vai colocar alguém para te perseguir, para falar mal de você, permitir, para você chorar, gemer. Ai, meu Deus, lá no trabalho, lá na escola. Alguém da família, às vezes, te tira do sério. Faz parte. Porque isso vai fazer você amadurecer e crescer. E aprender a dar valor nas coisas de Deus. Eu quero que você se coloque de pé, eu quero orar com você. Eu queria que, se você sente que você está perdendo essa chama da volta de Jesus, eu quero te convidar você a orar onde você está, dizendo: Senhor, reacende esse desejo no meu coração da volta do Senhor. Irmãos, escute aqui. Só há uma maneira de nós escaparmos do que vem pela frente. Uma só. Não existe outra. Se chama arrebatamento da igreja. Enquanto nós estivermos aqui, nós corremos perigo, irmão Mariano. Tem hora que eu temo até para mim mesmo, porque tem hora que vem a vontade de desistir, irmã Lucila. Tem hora que deu a vontade de voltar para trás. Já acontece com você? Com quantos acontece? Levanta a mão aqui. Já aconteceu? Já aconteceu. Alguém já sentiu assim? Salmista sentiu, Paulo sentiu, todos sentiram. Tem hora que você pensa, e a gente teme. Entendeu? E temos que temer mesmo. Paulo diz: quem está de pé, cuide, para que não caia. Porque o ser humano tem uma facilidade de mudança. Por isso temos que orar, pedir a Deus graça e misericórdia. Para o Espírito Santo nos convencer todos os dias que nós somos necessitados da salvação em Cristo Jesus. E eu quero orar juntamente com você aí. Juntamente com você. Jesus está voltando, igreja. O teu noivo está chegando. Prepare-te. Estamos entrando no ano de 2024. Não sei se vai dar tempo de nós passarmos todo o ano. Pode fazer projeto? Pode. Pode sonhar? Pode. Mas não coloque esse sonho acima ou abaixo. Nenhum outro sonho acima da volta de Jesus. Nenhum. Seu maior desejo, sua maior esperança é a volta do Senhor nosso Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só o Espírito do Senhor para fazer a obra, Senhor. E tudo que eu quero, Senhor, é que esse desejo reacende em meu coração.
Eu quero, Senhor, acordar pensando nisso. Eu quero, Senhor, ir para a cama pensando nisso. Eu quero, meu Deus, trabalhar pensando nisso, Senhor. Eu quero, Senhor, que esse sentimento da volta do Senhor possa estar dominando o meu coração, a minha mente, Senhor. Porque a qualquer momento isso vai acontecer. A qualquer hora isso vai acontecer, Senhor. Pelos acontecimentos que estão acontecendo sobre a face da terra. E aqueles que são espiritual sabem do que eu estou falando. Porque o Espírito do Senhor testifica conosco que Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. Ah, Senhor, se todos soubessem ou tivessem ciência de como será glorioso aquele grande dia. Será um dia de glória para a igreja. Será um dia de alegria para a igreja. Será um dia, Senhor, de muita festa para aqueles que foram arrebatados. Porque nós encontraremos com o Senhor. Nós veremos ao Senhor. Nós veremos ao Senhor, meu Deus. Que esse sentimento, Pai, permaneça no coração da tua igreja. Não deixe o diabo arrancar isso do nosso coração. E que nenhum sonho seja maior, que nenhum desejo seja maior do que o desejo de encontrar com o Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, segura a tua igreja, segura o teu povo, mantém eles de pé. Deus, guarda do maligno. Deus, não nos deixa desviar dos teus caminhos, afastar dos teus caminhos. Deus, nos corrige quando nós errarmos, mas não nos abandona, porque nós precisamos estar preparados como noiva imaculada, Senhora, uma noiva especial, zelosa e de boas obras, Senhor. Eu oro, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que o teu Espírito toma conta da tua igreja, Senhor. Amém.